Boa tarde para todos, bom dia, boa noite, seja a hora que for. A gente está aqui em Brasília, na casa do escritor romancista Daniel Barros. E aí a gente vai bater aquele papo descontraído, um papo que vai das coisas mais espontâneas do cotidiano às experiências estéticas, literárias, como a gente fez outras vezes aqui com outros escritores. Beleza, Daniel? Como é que você está? Tudo em ordem, irmão. Graças a Deus, tudo na Massa. paz aí. Melhor ainda com vocês aqui em casa. Pois é, estamos hospedados aqui na casa do Daniel, que não é uma casa simplesmente, é uma galeria também de arte, né? E dentre umas centenas de quadros aqui, alguns meus estão figurando por perto aqui. E é uma honra grande. Se dá para ver aqui em cima, Gabi, dá para ver? Primeiro, vou apresentar o Daniel, que é engenheiro agrônomo, né? Teve uma experiência importante na vida política da organização do Movimento dos Sem Terra aqui no Nordeste, né? Começando lá por Alagoas. E juntando isso também com a prática pedagógica, que é uma coisa que já vem da história da família, né? É uma família formada por professores e policiais. O Daniel terminou enveredando, não tão tarde quanto o José Saramago, mas já com maturidade, né, na vida literária, enveredando pelos caminhos da prosa, pelo romance, e de um cunho não completamente, mas muito marcadamente pela literatura policial. Além disso, Daniel pinta também, pinta retratos. A gente está aqui diante de vários retratos e paisagens. Ele sai do tempo literário para o espaço plástico de uma forma bem plausível. E agora eu queria, Daniel, que a gente começasse pela origem mesmo, né? Você sempre foi um cara que eu conheço desde pequeno e muito dedicado àquilo que faz, né? Desde os estudos até a militância política. Participou agora da transição do início agora do governo Lula, que tá iniciando, né? Dessa passagem aí, desse golpe que foi dado para esse momento de redemocratização. Então a gente retorna de um estado de exceção aí de 6 anos. Mas eu queria mesmo que você começasse a falar um pouco sobre como foi essa transição, não de governo, mas do Daniel policial, do Daniel militante, para o Daniel artista. Eu comecei cedo na militância, né? No movimento estudantil, com uns 14 anos, eu já fiz o meu primeiro discurso, que era um discurso que, se fosse dito hoje novamente, seria extremamente atual, né? Porque eu falava sobre, era o Dia da Bandeira, era uma homenagem ao Dia da Bandeira, e eu fiz um discurso, eu lembro, falando sobre as cores da bandeira, né? Relacionando cada cor a uma situação, né? Eu lembro do azul, eu relacionava com a poluição de Cubatão na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, Cubatão era um símbolo, né, de poluição mundial, né? Então o azul eu relacionava a esse céu que não era mais azul. O ouro ao ouro de Serra Pelada, que era exportado ilegalmente, né? Para você ter uma ideia, o Paraguai era o maior exportador de ouro da América Latina sem ter uma mina de ouro, né? Na época que o ministro na época do governo militar, o ministro Ibrahim Abiaque, salvo engano, era ministro das Minas e Energias, e a corrupção corria desenfreada, né? Apesar de ser do discurso saudosista de que não havia corrupção na época da ditadura, é só ver os dados. O Paraguai era um grande exportador de ouro sem ter nenhuma jazida, né? E aí o amarelo era relacionado ao ouro e o verde os desmatamentos. Porque os desmatamentos recorde desse governo Bolsonaro, ele só perde para o desmatamento da época da ditadura militar. Então a minha militância começou cedo, né? Eu fiz esse discurso sobre o verde, falando da devastação, o amarelo do ouro e o azul do céu de Cubatão, o branco eu não me recordo exatamente o que era. Era a paz que a gente não tinha, né? Na época da ditadura, porque não existia paz, existia uma guerra onde só um lado morria, né? E foi assim que eu comecei a minha militância no movimento estudantil, como a maioria dos militantes, né, da nossa geração. Na faculdade, já na faculdade, como eu fiz agronomia, eu tive um contato direto com o Movimento Sem Terra, com o MST em Alagoas. Já a partir da primeira ocupação, não participei da primeira ocupação, a primeira ocupação foi no Sertão, em Jacuípe, mas foi quando nós conhecemos o movimento
justamente nesse momento de luta pela essa fazenda lá no sertão. E aí a gente conheceu o movimento como uma base de apoio na cidade, para um acampamento que eles fariam no INCRA. Nós fizemos toda a infraestrutura de alimento, de tudo, e foi aí que eu conheci. A partir disso eu já passei a integrar o movimento mesmo, como um núcleo urbano. Depois entrei na executiva estadual do movimento no final da década de 80, começo da década de 90, 88, 89, e a luta foi muito boa. O crescimento do MST em Alagoas foi muito forte, é importante até hoje. E acabou que, por outras circunstâncias do destino, acabei ingressando na carreira policial, né? Depois de 7 anos trabalhando como agrônomo. Herdei uma herança meio tardia, né? Foi um pouco tardia, porque meu pai era policial, né? Meu irmão era policial federal e meu tio era coronel, né? Da PM. Na família, a gente vinha por uma parte, de uma família latifundiária, né? Que sempre teve essa característica de direita, de conservadorismo, né? Por outro lado, você vem por uma vertente do trabalho, né? De um pai que foi muito jovem para Alagoas, saiu de Pernambuco para Alagoas e foi ser militar e nunca escalou muito na carreira militar, porque sempre teve pensamentos de esquerda, né? Sempre teve uma cumplicidade maior com o povo trabalhador, e que isso, de certa forma, eu tenho certeza que deve ter impedido esse processo de desenvolvimento hierárquico, né? De crescimento hierárquico. O nosso avô, por parte de mãe, ele era um fazendeiro, né? Já o nosso avô, por parte de pai, ele era cambiteiro, né? Era justamente os opostos, o dono da fazenda e o trabalhador da fazenda, né? Cambitagem, para quem não conhece, é aqueles trabalhadores que usam os burros, os jumentos, para carregar cana de açúcar ou outras coisas, né? Que no caçoar e no plantio de cana de açúcar no Nordeste, nas áreas inclinadas, onde não há mecanização, o corte é manual e o transporte é no lombo de burro, nessa cambitagem, né? E o nosso avô, por parte de pai, era isso. Então a gente teve uma herança de duas vertentes, né? Uma conservadora e uma dos trabalhadores. E que no final confluiu tudo para um pensamento progressista, tanto da vertente dos professores quanto da vertente dos policiais. Sim. Porque o seu irmão André Jerônimo já professava esse discurso de esquerda mesmo, de questionamento da realidade social do Brasil, etc. Né? E essa coisa da arte, como é que chega isso daí? Você acha que chegou muito tardiamente ou chegou no tempo certo? Eu acho que chegou no tempo certo. Eu acho que é Paulo Leminski, né, que fala que a gente tem algo dentro e se a gente não põe para fora, a gente sufoca, né? Uhum. E foi essa necessidade. Eu sempre gostei muito de contar história, por incrível que pareça, né? Eu gostava sempre de contar histórias, de brincar contando histórias, inclusive histórias de folclore. Eu dizia muito, inclusive, aqui a região que eu moro é uma região que tem uma mata, dentro do condomínio que eu moro, tem uma matazinha. E eu lembro uma vez que eu brinquei e contei que eu tinha visto um lobisomem atravessando a matinha, aquela matinha dali, da descida para aqui para casa. E eu contava com tanto sentimento de verdade que às vezes até eu acreditava e as pessoas que estavam ouvindo acreditavam também. E acabou que isso me levou à escrita, né? A escrita, fiz o meu primeiro livro, eu tive o maior medo de ser escritor de um livro só. Era o meu maior medo, era ser escritor de um livro só. E aí não foi, já estou com 4 livros publicados, devo estar publicando um no ano que vem. Quanto mais a gente amadurece, melhor a gente escreve, eu acredito, né? Para que os espectadores já fiquem cientes da nossa proximidade, o Daniel é meu irmão, né? E o Daniel foi um cara que admirou muito meu trabalho desde pequeno, quando não tinha muita consistência ainda, mas ele me via desenhando, me via escrevendo e tal. E de repente se tornou um escritor muito mais profícuo, mais dedicado à causa literária do que eu venho me dedicando, né? Então, por conta dessa proximidade, dessa cumplicidade, eu sempre acompanhei o processo, né? Eu sempre li os livros do Daniel antes de eles serem publicados. E no primeiro livro que o Daniel fez, que foi O Sorriso da Cachorra, eu fiz uma crítica bem contundente e tal, não sei o quê, porque passava muito da coisa biográfica, autobiográfica e tal, não sei o quê, né?
E isso assustava porque parecia que, não, pô, será que o cara tá fazendo ali um relatório, um diário e tal, não sei o quê, e vai se manter nisso daí, ou vai transcender esses limites, né? Partir para o campo mais importante da criação artística, que é o da imaginação, né? E hoje você vê uma obra como o Enterro Sem Defunto, onde você ainda, é claro, Já está na segunda edição. toda a criação literária, de certa forma, expressa um pouco do que é o autor, mas aqui você já vê que o cara consegue superar completamente aquele momento inicial, né? Que tinha começado e faz uma obra de muita qualidade, né? E que tem se destacado aí nos meios literários. Eu acho que essa é a segunda edição, Essa né? é a segunda edição. A segunda edição do Enterro Sem Defunto. E que eu estava até vendo agora um livro do Quintana que tem um nome bem parecido, que é É Velório Sem Defunto. Velório Sem Defunto. Na realidade eu fiz quase que 2 plágios de título, né? O Sorriso da Cachorra foi inspirado, não a história, é óbvio, mas o título no Testamento da Cachorra. Eu disse, se Ariano fez o Testamento da Cachorra, eu vou fazer o Sorriso da Cachorra. E Enterro Sem Defunto foi inspirado no título de Velório Sem Defunto de Mário Quintana, que é um dos poetas que eu mais gosto, né? Agora, falando sobre essa questão da Irmandade, a minha entrada na literatura foi tardia porque a concorrência era desleal. Como é que eu ia ser escritor se eu já tinha um irmão que era consagrado como poeta? As artes plásticas mesmo que eu comecei agora, como é que você, inclusive quando a gente era criança, você queria me ensinar a pintar, mas eu não acreditava que pudesse pintar, porque achava que toda a arte, inclusive eu brincava, né? Toda a arte da família foi pro Ivanzinho. E aí acabou que eu entrei na literatura, que é a pintura é mais um exercício, não é um hobby, não é uma brincadeira nem nada, mas é uma coisa que é muito incipiente para mim. Mas a literatura que é o que eu gosto de fazer mesmo e que eu tento cada dia aprimorar mais, né, na literatura. E Enterro Sem Defunto, que foi o meu segundo livro, essa é a segunda edição, é o segundo livro, eu tenho 4 livros publicados. E ano que vem sair a continuação de Enterro Sem Defunto. Continuação de Enterro Sem Defunto, que não tinha intenção nenhuma quando eu escrevi o livro de fazer a continuação, mas acabou por uma certa circunstância que pintou a segunda parte de Enterro Sem Defunto. Mas são livros independentes, você não precisa ter lido o primeiro para poder se situar tranquilamente lendo o segundo. Então esse próximo livro vai ser a continuação de Enterro Sem Defunto. Enterro Sem Defunto, que é um livro que criou assim, algumas perplexidades, né? Eu, inclusive, li o livro antes e eu só vim entender o contexto depois, porque não fiz a relação do título com o desfecho do livro e quase que eu sou enganado, né? Que passa aí até uma manobra machadiana, que é um dos escritores que, de certa forma, influenciam Daniel e que fascinam, né? Sim, sem dúvida. O Machado de Assis. E agora vem essa continuação, que é uma coisa muito interessante. Eu acho que veio num momento bem salutar mesmo, assim, de se completar, de se dizer. Eu sempre acreditei, Daniel, que as artes em geral, ela não tem que imitar a vida. A vida é esse processo contínuo, dos 3 pontinhos que Mário Quintana diz, né? Das reticências, do porvir, da continuidade. A arte, eu acho que ela deve ter um ponto final, ela deve chegar e deve dizer. Eu, por sinal, gosto muito de como escreve o Machado de Assis, mas não gosto da dúvida que fica no final do desfecho. Porque a vida já é tão dolorosa, o Mondrian ele dizia, a gente cria porque a vida não nos satisfaz, né? Depois o Ferreira Goulart até tomou conta desse pensamento. Mas é isso, eu vejo o Leminski, por outro lado, ele diz assim, o povo que fica com a realidade, esse baixo astral, de altos e baixos e tal, eu fico com o cinema americano, porque você tem um fim, né? E você normalmente tem um fim que não é o fim da realidade, é um fim onde o que é melhor vence, que a coisa se torna mais feliz e tal, não sei o quê. Aí, como é que você vê esse contexto aí na sua criação? Você teve essa passagem pelo Enterro Sem Defunto, que deixava deixava no ar, deixava para o leitor a interpretação, né? Que essa é a influência machadiana que você fala.
sobre Capitu, se Capitu traiu ou não traiu, né? É. E Enterro Sem Defunto eu deixo essa decisão para o leitor sobre o desfecho. E a continuação, ela resolve justamente esse desfecho do livro. Ele, para quem pensou diferente, na segunda parte do livro, na segunda parte do livro, não, no segundo livro, ele encerra. Agora, eu concordo que eu gosto quando termina, a minha literatura termina, não continuou, o livro por si só, Enterro Sem Defunto, ele terminaria, não precisaria de outro, mas o outro se encaixou muito bem nesse final. Eu acho que as coisas terminam, tudo termina. E a minha literatura termina nem sempre com um final feliz, mas sempre com um final que deixa o leitor com aquele gostinho de que está faltando algo, que ainda gostaria que continuasse. Mas deixa também um gostinho de eternidade, porque quando você cria, você intensifica a ficção naquele livro Mar de Pedra, Mar de Pedras, onde depois aparece Iemanjá e tal, e cria essa coisa mítica e mística e que carrega o cara, né? Ali você não coloca um ponto final, você diz, olha, o cara foi um final trágico, um final triste, mas é um final em que não termina, né? Que tem continuidade e a partir desse olhar do narrador, do autor, que diz assim, não, a vida não encerra com a morte, né? E eu queria até entrar nessa seara aí da questão da vida e da morte. A gente sabe que existe uma influência cristã, religiosa na sua vida, né? De participação no movimento dos focolares, da vida, das tradições, dos sacramentos mesmo, de batismo, de crisma, dessas coisas todas que você passou durante a sua formação. E, além disso, você inicia de uma forma mais profissional da política, na política social, quando você entra no Movimento Sem Terra, que queira ou não queira, é filho das pastorais da terra, né, dos movimentos de base, dos conselhos eclesiais que foram formados e que foram atacados cruelmente pelos Estados Unidos e pelos países do primeiro mundo, quando se reuniram para fazer o relatório Rockefeller, e que implementaram de forma incisiva o neopentecostalismo no Brasil, né? Então, assim, você hoje em dia tem uma militância no PT, mas você também nunca professou o comunismo como se fosse o método, como se fosse a coisa... Porque eu acho que no Brasil tem essa passagem desse olhar político, né? Mesmo sabendo do significado da violência que existe por parte do capital, mas existe essa concepção mista do que seja o trabalho político histórico, mas sem deixar de lado o trabalho afetivo, criativo, imaginativo, né? É tanto que o Patativa do Assaré dizia que ele era militante do PCB, e ele dizia aquele poema que era: me chamar de comunista é um crime, é um pecado, é atravessar a pista cego, surdo e aleijado, mas com pensamento nobre. Se quem defendeu o pobre, grande comunista pertencente à mesma lista, o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. E por outro lado a gente vê o Dom Helder, né? Que dizia, olha, quando eu falo da fome, quando eu faço algum projeto, alguma coisa para acabar com a fome, para dar de comer, as pessoas me chamam de cristão. Mas quando eu pergunto por que a fome existe, me chamam de comunista. Exatamente. Né? Então, a gente vê na sua literatura que existe essas duas vertentes. A do olhar contundente da política, do posicionamento social, e também a do olhar afetivo, do olhar que não olha para o caseiro da casa lá da praia como se fosse uma pessoa que a gente precisasse ajudar enquanto classe social, mas que sensibiliza
pelo afeto que se tem e pelas limitações da vida humana daquelas pessoas. Então isso daí é uma coisa muito evidente no seu livro. Mar de Pedra, o livro que você está falando, ele tem essa relação muito grande entre o personagem, que é um fotógrafo, e a comunidade de pescadores que faz vizinhança com a casa dele, né? E tem um personagem que eu introduzo no livro, que é o padre Francisco, e esse livro foi escrito antes do Papa Francisco se ordenar Papa, né? Ser ordenado Papa. E coincidentemente é Francisco, e é um padre em que eu uso o personagem e os diálogos do padre com o Henri, que é o personagem principal, o fotógrafo, justamente para falar de alguns temas como o machismo, né? Como o conservadorismo, que existe muito grande no Nordeste. O livro ele tem como pano de fundo a questão política, né, hereditária no Brasil, que acontece, né? A gente vê o pai é político, o avô foi político, o filho é político, como se fosse uma coisa hereditária. A gente sabe que, na realidade, é uma estratégia de manutenção do poder das famílias poderosas, né? E ele causa um medo muito grande, porque como ele tem uma ligação muito grande com os pescadores e com os trabalhadores rurais, o prefeito acha que ele vai ser candidato, né? E aí começa todo o desenrolar do drama em cima desse ponto focal. Mas a questão religiosa está muito presente, com a presença do padre, com a relação cristã que ele tem de comunidade. Quando tem um desastre na ilha, ele faz uma verdadeira comunhão mesmo com todos os moradores, na sua totalidade, que são atingidos, né? Porque as casas, as mansões de veraneio não sofrem nenhum dano, mas as casas humildes sofrem, e existe essa relação bem cristã entre eles. E em Enterro Sem Defunto tem uma passagem muito interessante, no Enterro Sem Defunto, que se passa em Minas Gerais, em Ouro Preto, né? O personagem tem um passa-mal quando ele visita uma das casas, os casarões de Ouro Preto, e que hoje são para turista, para visitar, como são museus, restaurantes, essas coisas, e ele desce para o porão, que era onde os escravos viviam. Os escravos viviam. E era justamente na cloaca da casa. Onde eles faziam as refeições era onde passavam as fezes que descia da Casa Grande. E ele tem ele passa mal, ele tem um sentimento muito forte quando ele vivencia aquilo ali. E ele entra meio que em transe. E aí uma preta velha, que é a arrumadeira, a camareira do hotel que ele está, ela consegue perceber que ele recebeu uma espécie de atuação e tranquiliza a companheira dele, que ele vai melhorar, que ele vai ficar bem, que aquilo é só um sentimento ancestral. Interessante. Isso é fundamental. Uma coisa que as pessoas não sabem, mas essa relação de devoção do Daniel com o São Francisco tem também a particularidade da data de nascimento, né? Que ele nasceu no mesmo dia que São Francisco, dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro. Né? E aí tem esse marco e essa influência do cuidado com os pobres, do cuidado com as pessoas, com os mais vulneráveis, com os mais frágeis da nossa convivência, né? Queria que você pudesse fazer uma explanação sobre a produção atual, como é que vai caminhar, quando é a expectativa de lançamento do livro e se tem alguma pulga na orelha puxando para uma releitura da produção literária, de alguma modificação, de alguma transformação aí nesse processo que já se tornou tão profícuo assim, 5 livros em pouquíssimo tempo, né? Exatamente. Eu estou lançando o meu 5º livro em maio, deve sair em maio, já está na editora para que seja arrumado, né? Que como a gente está no prelo, e deve sair o lançamento em maio. Eu dei um tempo agora na escrita por conta do processo político, né? Eu lembro de uma vez um escritor indiano, salvo engano é indiano, mas com naturalidade inglesa, foi perguntado quando ele voltaria a escrever, que ele tinha parado de escrever. Ele disse quando a família Bush sair do poder. Isso foi na década de 2000, né? Quando a família Bush sair do poder. E
E para mim não foi diferente, enquanto a gente não iniciasse a derrota do fascismo, representada por esse presidente fascista e genocida, eu me dediquei totalmente aos processos políticos que a gente estava vivendo. Inclusive, Daniel, a sua militância durante esse período agora foi uma militância intensa, né? Você sair do métier introspectivo da criação literária e plástica para o trabalho de comunicação intenso que você fez, trazendo à luz os problemas complexos que o Brasil estava vivendo, né? Na cultura, na saúde, na segurança principalmente, né? Para que as pessoas pudessem compreender o crime que estava acontecendo no Brasil, né? Que eu considero inclusive um crime de lesa pátria, quando se vende o patrimônio, quando se negocia o patrimônio para poder se tirar vantagem sobre ele, não é? E que a gente tem uma esperança muito grande de que isso daí seja corrigido, de que esses 6 anos de estado de exceção seja justiçado, né? Que venha à luz da justiça, para que a gente possa pisar na cabeça dessa cascavel e que a gente possa inaugurar um processo novo que aponte para os nossos filhos como algo que traga esperança, que traga melhores dias para a nossa população. E a ideia foi essa, do meu canal Escritor Daniel Barros, e o meu programa Política Nua e Crua. A ideia era de falar de forma clara sobre temas que estavam surgindo nos momentos, né, nos diversos momentos, e explicar de forma clara que não era exatamente aquilo que se falava na imprensa, como, por exemplo, o preço dos combustíveis. Eu fiz um programa, 2 programas sobre os preços dos combustíveis, mostrando que não era uma questão em função do preço do barril do petróleo. Não era. Porque no governo Lula, o barril do petróleo chegou a $132 e a gasolina estava R$2,60, 2 e pouco reais. E a gente chegou a $80 no governo Bolsonaro, quando estava a $80, a gasolina estava a R$7. Então não era bem uma mentira que se conta isso. Na realidade, a gasolina subiu por um interesse de se fazer com que os acionistas ganhassem mais. As refinarias que trabalhavam com 94% no final do governo Dilma, 94% da capacidade. 94% da capacidade. E hoje trabalha com 69%. Ou seja, se está produzindo menos, se está refinando menos o petróleo, fazendo menos gasolina, menos diesel, justamente para poder aumentar o preço da gasolina e dar lucros maiores para os acionistas. E eu senti a necessidade de falar sobre isso, como a questão energética, como a questão da devastação da Amazônia, como a questão da devastação do Cerrado, que é muito importante o Cerrado. O Cerrado praticamente é a caixa d'água do Brasil. 90% dos nossos recursos hídricos passam pelo Cerrado brasileiro. Então o programa foi com esse objetivo mesmo, de ser simples e verdadeiro em temas que normalmente tentam ludibriar para justificar uma maldade como o desmatamento, como o preço da combustível, como o preço da eletricidade. A gente praticamente passou todo o governo Bolsonaro na bandeira vermelha, né? E de repente, quando a gente chega próximo da eleição, ele baixa para a bandeira verde e faz tudo que todo mundo viu que ele fez para ganhar essa eleição. E isso aí vai ser, com certeza, conteúdo, né, para essa produção literária, né? Conteúdos que a gente não esperava que viesse a se tornar realidade para a gente, né? Mas hoje em dia a gente vê como é frágil essa passagem da democracia, desse processo democrático. Na verdade, a gente não tem estabelecido, nunca teve no Brasil uma democracia, né? É preciso que a gente fortaleça esse processo. Mas que dessa fragilidade da democracia para o fascismo foi um passo, né? Ainda se legitimou, a gente vê, inclusive, os meios de comunicação ainda botando panos quentes aí com relação a esse processo. Eu participei do gabinete de transição agora do governo Lula do governo Bolsonaro para o governo Lula. E nós encontramos uma terra devastada. É muito pior do que se possa imaginar o que aconteceu no Brasil. Está totalmente devastado. Inclusive na área de segurança pública, que se poderia imaginar que ele seria melhor para a segurança, nada. A
A gente terminou o ano agora com a Polícia Rodoviária sem ter nem... E olha a Polícia Rodoviária que foi que fez tudo para ele, foi a Gestapo dele, né? Ela não tinha dinheiro nem para abastecer as viaturas. Então, encontramos uma terra devastada e a luta vai ser enorme para a gente reconstruir esse país. É muito importante que a sociedade se organize e se mantenha sempre alerta, para que esse fascismo não volte. E para isso a gente precisa que as pessoas sejam punidas. Não é revanchismo, é o cumprimento da lei. E essas pessoas têm que ser punidas, porque, como diz uma deputada aqui do Distrito Federal, a Érica Cocai, a gente não pode chocar ovos do fascismo. A gente não pode deixar esses ovos chocando para eclodir um dia e acontecer o que aconteceu com o nosso país, entendeu? Agora, o absurdo do diretor da Polícia Rodoviária Federal se aposentar com 47 anos. Mas esse não é o problema dele se aposentar com 47 anos. É que a própria lei de reforma da Previdência que o Jair Bolsonaro fez, ela impede que o policial se aposente com menos de 55 anos. Ele aposentou com 47 anos, apenas com 27 anos de contribuição. Ele não tem nem 30 anos de contribuição, que poderia dar o direito dele se aposentar, né, pela regra antiga. Mas ele se aposenta e aí tem que ser cassado essa aposentadoria e ele tem que ser punido exemplarmente. Como já deixou de ser várias vezes, porque prescreve os processos de corrupção desse camarada, né? Acho que 2 vezes já aconteceu de prescrever, né? Mas eu acho que a sociedade tem que ser vigilante, nós temos que cobrar, não por revanchismo, não é revanchismo, é pelo cumprimento da lei. Eles desrespeitaram todas as leis possíveis e imaginárias nesse governo. E isso não pode ficar impune, de forma alguma. Para quem não sabe, Daniel liderou junto com alguns companheiros aqui de Brasília o movimento antifascista, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, junto com os policiais civis, os policiais em geral lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de vários lugares que se manifestaram, numa minoria, mas numa minoria corajosa, né, que muito nos orgulha saber que existe dentro das forças policiais aquele velho Ivan Marinho, seu pai, exatamente, que resistiu àqueles tempos conservadores da ditadura e que conseguiu viver dignamente. Então, Daniel, queria agradecer aqui a você e você também fazer as suas considerações finais aí para esses nossos, como dizia Alberto da Cunha Melo, esses milhares de espectadores nossos aí do outro lado da Câmara, né? Para mim é uma honra muito grande estar participando do programa de Ivan Marinho e fico muito feliz que seja aqui em casa, que a família toda está aqui, né? Todos os meus sobrinhos, minha cunhada e minha mãe de criação. Eu queria só finalizar deixando o recado para a gente estar vigilante, porque a gente vai precisar muito de apoio popular para continuar derrotando o fascismo. A eleição foi apenas o início, né? O fascismo ainda continua e nós temos... E com o fascismo não se negocia. O fascismo a gente tem que eliminar. A gente tem que cortar a cabeça da serpente e enterrar profundamente. E é isso que a gente precisa, continuar a luta. E eu tenho certeza que chegaremos à vitória, e sempre.